Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, desta feita, lição Betel Dominical, Sala dos Adultos, a lição de número 7. Esta lição será ministrada no dia 17 de novembro de 2024. O tema da lição é o mandamento de número 6, né? Não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento universal. Quando nós falamos de universal, nós estamos falando de um mandamento global, quer dizer, que está contido, em que está contido todos os seres humanos da face da terra. Tá bom? O texto áureo: das palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Livro do Êxodo, capítulo de número 23, versículo de número 7. A verdade aplicada faz parte das responsabilidades do discípulo de Cristo, a preservação e proteção da vida e uma constante vigilância ao estado do coração. Tá bem? Os objetivos da lição que nós temos é expor o aspecto espiritual e legal, né? Espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que todos os mandamentos, eles estão ligados tanto a Deus quanto ao ser humano, ao nosso semelhante. E também aqui a questão do mandamento legal. Tá bem? Quando nós olhamos aqui, nós falamos de espiritual, quando nós temos que nos responsabilizar, ou somos responsabilizados perante Deus, e quando nós temos também a responsabilidade perante os homens. Tá bom? O segundo objetivo, mostrar a interpretação de Jesus do sexto mandamento. Outra coisa interessante que nós precisamos entender que a interpretação válida, para nós, ela deve ser feita ou ela deve ser aprendida por nós, esta interpretação da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Todas as vezes que nós vemos o Senhor explanando, explicando qualquer lição, qualquer mandamento, qualquer preceito, ele sempre vai nos trazer um ensinamento mais aprofundado. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a tendência, como os escribas e fariseus, de sermos legalistas. Quer dizer, nós olhamos para a frieza da lei, para a frieza da letra. Porém, quando o Senhor ele nos traz esta interpretação, ele vai nos trazer uma interpretação mais aprofundada, mais abrangente, mais espiritual daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós devemos aprender. Será assim com outros mandamentos, né? Olhamos para o mandamento de não adulterar. Veja, lá o mandamento simplesmente está não adulterar. Mas Jesus Cristo, na explanação, ele diz que aquele que pensar, só pensar no alheio, seja mulher, seja o homem alheio, ele já está adulterando na sua mente. Veja que o Senhor nos traz algo mais profundo, algo mais preocupante. Porque nós temos a tendência de sermos legalistas, de ficarmos ali só na superfície daquilo que nós entendemos. E, obviamente, que quando agimos desta maneira, nós nos eximimos de responsabilidades mais profundas, que é o terceiro objetivo, falar sobre o desrespeito à vida e à responsabilidade. Quando olhamos aqui, então, nós vemos duas palavras interessantes, né? Desrespeito, né? Vamos com calma para não cometermos os mesmos erros que cometemos na aula passada. E o respeito, veja, ele fala tanto, e a responsabilidade também. Quando falamos de responsabilidade, isto nos lembra responsabilidade, nos lembra da seriedade que nós precisamos ter nos dois, vamos dizer assim, nos dois lados da moeda, né? Na lei, no mandamento, tanto espiritual quanto legal, que é o primeiro
o primeiro objetivo, expor os aspectos, ou o aspecto espiritual e legal do sexto mandamento, tá bem? Do sexto mandamento. Nós precisamos Nós precisamos tomar cuidado com isto. Por quê? Mais uma vez eu vou repetir, para não nos tornarmos meros legalistas, meros cumpridores de ordens, sem enxergarmos através da interpretação mais clara de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estamos cometendo este desrespeito e quando estamos nos eximindo da responsabilidade. Nos dias de hoje nós temos bastante este costume, né, de nos eximir de responsabilidades. Por quê? O servirmos a Deus, o olharmos para Deus, ele vai nos trazer algo que muitas vezes nós não queremos, que é nos entregarmos de corpo e alma àquilo que nos é ordenado pelo Senhor. Veja, na primeira lição, nós vemos que nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso poder. Veja que há um crescimento de responsabilidade e de ordem dentro deste mandamento. Consequentemente, amarmos também o nosso próximo como a nós mesmos. Ora, dentro disto, esta responsabilidade, ela se torna um pouco maior porque nós precisamos fazer ao outro aquilo que nós queremos que façam para nós. Né? E isto também está muito claro nas Sagradas Escrituras, que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, nós precisamos fazer primeiro a eles. Tá bom? E isto fala de responsabilidade. E o desrespeito é o contrário, é quando eu quero fazer ou quero que faça para mim, mas eu não quero fazer para os outros, não quero fazer para o meu semelhante. Esteja ele perto de mim, quer dizer, próximo a mim, quer esteja distante de mim. Houve uma pergunta, quem é o meu próximo? E o Senhor lhe explicou com a parábola do bom samaritano, quer dizer, era uma pessoa que ele nem conhecia, mas mesmo assim ele foi movido pelo amor de Deus para praticar uma boa ação ou uma grande boa ação para o seu próximo. E o próximo não era tão próximo assim. Vamos agora para os objetivos, o motivo de oração. O motivo de oração é que cada vez mais o Senhor nosso Deus tire de nós, ou que o nosso coração ele rejeite tudo aquilo que é agradável à carne. Veja que determinadas coisas, existem pessoas que têm prazeres estranhos, prazeres mórbidos, né? Mas o caso aqui, a questão dos prazeres da carne, é justamente nós não sairmos do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto para agirmos desta maneira. E nós veremos no sexto mandamento uma responsabilidade que não é quista e um desrespeito que é praticado muito grande nos dias de hoje. Veja, na introdução, o escritor, o bispo Samuel Ferreira, ele escreve desta maneira: este é um mandamento bem aceito em muitas nações, muitas, mas não em todas. Quando eu falo em muitos, eu não estou falando em todos. Este mandamento ele também é desrespeitado até por leis criadas em determinados lugares, que até alguns deles permitem, numa forma falsa, mostrando um bom pretexto, para que a vida do próximo seja desrespeitada a partir do momento em que ele não haja da mesma maneira que o lugar, que o local, que o país, que o Estado, o que quer que seja. Porém, na grande maioria dos países, veja, ele é um mandamento bem aceito. Por quê? Porque nós cometermos algo contra a vida do nosso semelhante, ele também está nos dizendo, é tão contrária à natureza humana. Veja que ele usa o termo tão contrário. Novamente, nós vemos aqui algo que foge da extensão, foge da nossa forma. Né? Não, nós não encontramos uma palavra, um termo métrico para darmos clareza a este sentido.
em alguns lugares, e veja que nós, muitas vezes, nós nos assombramos com a capacidade do ser humano de fazer determinadas coisas. É onde nós precisamos tomar cuidado. E o escritor ele diz aqui, tão contrário à natureza humana. Por quê? Porque o homem não foi criado para isto. Pelo contrário, quando nós acompanhamos a natureza divina, a natureza do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, nós vamos ver que, em todos os sentidos, Deus doa ao invés de tirar. Tá bem? Nós veremos isto também na lição, quando estivermos ali falando sobre algumas áreas no final da lição. Se você nos acompanhar até o fim, você vai ver alguns termos que nós vemos, apesar de serem termos bonitos, também são contrários à palavra de Deus, apesar de serem apresentados desta maneira. Veja, ele é tão contrário à natureza humana, você vê que é uma coisa que assusta, que assombra determinadas situações, que alguns lugares eles criaram, segundo o escritor, ele diz aqui, um tipo de proibição. Veja, um tipo de proibição contra ele. Contra ele quem? Contra o não praticar o sexto mandamento, que é não matarás. Então, contra ele, em todas as culturas, nós vamos ver que, em alguns lugares, isso funciona um pouco melhor do que no nosso lugar. Nós vamos ver que o funcionamento, que cria-se as leis, porém, esforçam-se para manterem e praticarem, realizarem e levarem a cabo estas leis que eles fazem. Nós vamos ver também com que o decorrer da história que o ser humano ele foi criando brechas, ele foi criando caminhos, ele foi criando atalhos para poder circuncidar ou circular, sair em volta das leis e conseguir com isso alguns, vamos dizer assim, resultados contrários àquele que se esperava. Também nós vamos ver isto também. Porém, o escritor ele é claro em nos dizer que há um tipo de proibição, um tipo de lei, proibição para que esta prática ela seja, no mínimo, temida. Alguns lugares, sabendo da não disposição da lei em proibir de forma mais enérgica, enérgica este tipo de contravenção, eles simplesmente fazem porque sabem que não lhe estará dano algum. Mas em alguns países, em alguns lugares, felizmente ainda a vida humana ela não é desrespeitada e ainda é tido como responsabilidade tanto dos homens quanto dos governos, principalmente dos governos. Nós vemos no ponto de número 1 aspectos essenciais do sexto mandamento, veja, que nos é trazido um esclarecimento que, a grosso modo, o peso da lei ela não vai estar sendo colocada, veja, no homicídio involuntário, que nós vamos ver na lei, que nós temos aí 3 termos, né? Nós temos aí o culposo, né? Nós temos o doloso, e nós temos o doloso como eu escrevi aqui, qualificado, né? O doloso qualificado, tá bem? E nós vamos entender também qualificado. Nós vamos entender também estas formas de interpretação, estas formas, né? Então, veja, o culposo é quando o indivíduo, a grosso modo, ele não sabe como vai terminar a sua ação, ele não premeditou, ele não pensou, ele não estava envolvido nisto, mas aconteceu apesar de se encontrar a falta do indivíduo, porém, vai se levar em consideração a questão de que ele não estava ciente qual seria o desfecho do seu ato.
Quando nós falamos do doloso, é quando há intenção de praticar. É quando há intenção de praticar. O indivíduo já vai com esta intenção, sabendo que o fim do seu ato, o fim daquilo que ele está fazendo, será o quê? O termo da vida de alguém. Quando nós falamos de qualificado, é quando nós vemos também os resquícios do que? De crueldade. Quando nós vemos um resquício de crueldade, quando se é premeditado, a gente chamava antigamente de casa de caboclo, né? A pessoa pensava num jeito de fazer com que o outro pagasse na medida que ele achava que tinha que ser feito. Então, quando nós falamos de um crime qualificado, doloso qualificado, é que quando nós vemos resquícios de crueldade e também quando dá explicação, quando o indivíduo, quando o sujeito vai explicar, nós vamos ver que os meios são a explicação dele. Ele tomou aquela atitude por causa de motivos fúteis. Tá? Fúteis. O que é isto? São motivos que sabe, não tem como você justificar. As justificativas são fúteis. Então vejam, quando nós estamos falando do sexto mandamento, do que nós estamos falando? Do doloso com qualificação ou doloso qualificado? Nós estamos falando do culposo. Tá? E quando nós entendemos hoje, outra coisa interessante também, os homens querem retirar a palavra de Deus. Mas veja, toda a lei dos homens foi baseada numa lei que nós vamos ver aqui na lição da palavra de Deus, num mandamento que Deus deu aos primeiros legisladores para que determinadas coisas não acontecessem. Então veja aqui aspectos essenciais do sexto mandamento. Se refere ao homicídio, ao fato de tirar a vida com premeditação, olha aqui, com premeditação, traição, motivado por desejos perversos, ambiciosos e desleais. Nós baseamos a lição de hoje na lei que é colocada nos tribunais. Por quê? Porque a lei dos tribunais é uma lei bíblica, é uma lei que foi dada por Deus aos homens. O aspecto espiritual do mandamento, como nós vimos aqui, vejam bem, o aspecto fundamental do mandamento é o significado sagrado da vida humana. Então, a primeira coisa que nós vemos, né, é a questão do sacro, da vida do ser humano ser sagrada, também ser diferente dos demais, diferente, se é que nós podemos hoje usar um termo assim, diferente das demais vidas que nós temos dentro da criação de Deus. Dentro desta sacralidade, do sagrado, o que nós temos também? Vejam bem, primeiro, dentro do sagrado, né, da vida humana, primeiro, nós somos a imagem, nós fomos feitos à imagem de Deus. Quando nós falamos de imagem de Deus, nós estamos falando da aparência. Também nós somos a imagem, e quando falamos da semelhança, nós falamos da santidade do Senhor. Nós falamos do estado da inocência que o homem tinha no Éden. Então, nós, primeiro, somos feitos à imagem de Deus. Segundo, por que o aspecto espiritual é tão interessante? Nós falamos sobre Deus ser o doador. Ora, e sendo ele o doador, obviamente, nós precisamos pensar desta maneira. Se ele doou a vida, ele é o único que pode reavê-la. Ele é o único que pode chamá-la, tê-la de volta. Tá bem? Não pensando no fato assim, Deus deu a vida, Deus mata. Não é assim também, né? Para não ficar uma coisa muito ditatorial. Deus deu a vida num determinado tempo, o Senhor e a cada um de nós, ele deu um tempo determinado para nós vivermos aqui. É por isto que nós precisamos nos manter dentro dos preceitos do Senhor, porque nós não sabemos, apesar de termos recebido esta doação, nós não sabemos no tempo que nós temos aqui
nós não sabemos do tempo que nós temos na face da terra. Por isso, o apóstolo Paulo ele fala sobre remir o tempo. Quando ele fala de remir o tempo, ele está falando de nós aproveitarmos o tempo da melhor maneira possível. E por isso, o que seria aproveitar o tempo da melhor maneira possível? Era nós usarmos o maior tempo também para quê? Para que o nosso semelhante ele viva bem e o nosso Deus se agrade. Ele fique contente, o nosso Deus esteja satisfeito com o nosso tempo, como estamos empregando o nosso tempo. Então nós vemos aqui o aspecto espiritual do mandamento. O primeiro é que nós precisamos lembrar sobre a sacralidade, sobre a vida ser sagrada. Por que é sagrada? Porque Deus nos criou a sua imagem. E quando nós estamos dando cabo a uma vida, nós estamos destruindo uma imagem que representa Deus, tá bom? E também estamos tomando um lugar que não é nosso, não fomos nós quem doamos a vida. Quem doou a vida foi Deus, e por isso nós precisamos tratá-la da melhor maneira possível, porque não sabemos do tempo, e dentro deste tempo nós vamos remir, nós vamos usá-lo da melhor maneira possível, da maneira mais sábia possível. Como será esta sabedoria? Respeitando e nos responsabilizando pelo nosso semelhante, pela vida do nosso semelhante em todos os sentidos. O aspecto legal, quando nós falamos aqui também, né, nós vamos nos referir ao homem, a lei estabelecia critérios para julgamento. Veja, apesar de que ter acontecido um determinado fato, porém, Deus ele tem a sua forma de agir e nos ensinou como agir. A primeira coisa foi criando critérios, normas para que um determinado ato, para que um determinado desfecho, ele tenha devida compreensão. E nós precisamos analisar desta maneira, quer dizer, entendendo vários pontos. E por que Deus ele criou isto? O primeiro critério que Deus pede legalmente, quando ele transmite, são o quê? São testemunhas, tá bom? É necessário, dentro da legalidade, que haja testemunhas que comprovem que houve o crime, que comprovem que houve o crime. Aqui nós vamos ver dois pesos. Por que dois pesos? Primeiro, essas testemunhas elas não podem ser também falsas, elas não podem ter preparado qualquer tipo de apresentação, trazer coisas que não aconteceram com o desejo de incriminar a pessoa, porque não gosta, porque era bastante amigo do que infelizmente teve um final triste. E por isso que o júri ele deve ser um júri isento, o júri isento. Então, a testemunha, o primeiro critério que Deus põe critérios para julgamento, primeiro ele fala de testemunhas. Para quê? Para que o fato seja, ou o ocorrido seja verdadeiramente comprovado. Verdadeiramente comprovado. Tá? E depois de tudo isto feito, por que as testemunhas são necessárias? Elas são necessárias para não haver injustiças, para não acontecer injustiças, né? Como nós vemos nos dias de hoje, as pessoas acusam sem provas, as pessoas querem, apesar da situação aparentemente comprovada, as pessoas querem fazer justiça com as suas próprias mãos, as pessoas querem, né, nós vemos os meios de comunicação, nós vemos influenciadores, e eles usam destas influências, estes meios de comunicação e estes influenciadores para tentarem forçar o veredito que eles acham que deve ser feito. E nós também muitas vezes fazemos isto. E isto nós vamos ver que é um pecado grave, que é um erro crasso nós fazermos ou agirmos ou pensarmos desta maneira. Então, dentro do aspecto legal, é preciso as testemunhas para que se comprove, né, para que o crime fosse comprovado e também não houvesse o quê? Os abusos. O que Deus criou nesta situação. Agora, como lidar a situação
com a situação de mentiras ou falsos testemunhos. As falsas testemunhas devem sofrer a punição do acusado contra quem dessem falso testemunho. Veja, a lei ela simplesmente se viraria, se voltaria àquilo que deveria acontecer com a pessoa, o acusado, aquilo que a pessoa desejava, agora vai vir para ela. Vai vir para ela. É como diz o ditado lá fora, é o feitiço virando-se contra o feiticeiro. Tá bem? Então nós vemos que dentro do aspecto legal, Deus, os critérios que Deus cria, eles são únicos e exclusivos critérios que Deus usa para quê? Para que exista justiça, tá bem? Não a justiça que eu desejo, que A ou que B deseja, mas a justiça propriamente dita. O problema é que quando a justiça é feita, ela não agrada a muitos, tá bem? Obviamente ela vai agradar uma parte e vai desagradar a outra. Porém, se tudo foi feito dentro dos critérios que Deus criou, dentro das normas que Deus estabeleceu, essa justiça ela será verídica. Ela será verídica. Não haverá como colocá-la em dúvida. Apesar de, muitas vezes, nós nos sentirmos prejudicados com determinadas condenações ou absolvições, é a justiça sendo feita. É a justiça sendo feita. E quando a justiça ela é feita, o justo se regozija. Tá bem? O ímpio não, mas o justo, ele se regozija com o sucesso da lei, com o sucesso da justiça. Tá bem? Então vamos mais adiante. O aspecto intencional do mandamento, agora nós vemos aqui, o que fazer com os casos de homicídios involuntários, como nós falamos lá do culposo, e o que eles vão fazer? Primeiro, incluem acidentes, legítima defesa, são os casos mais conhecidos. Desde que o acidente, aquele que pratica, ele não se coloque numa situação de responsabilidade pela vida dos outros. Tá bem? Um acidente mecânico, uma falha mecânica, uma falha de estrutura, uma falha disso, uma falha humana. Mas quando nós nos colocamos em situações, isto penso eu, veja bem, situações em que nós assumimos o risco de causar um dano físico, seja ele longo, né, uma deficiência ou até a extinção da vida, eu acredito que devo ter aí uma justiça diferente, um peso da lei diferente. Tá bom? Então nós estamos falando aqui de aspectos que o indivíduo não assume a responsabilidade com a vida alheia. A partir do momento em que isso acontece, eu penso ser uma situação completamente diferente. Se você está sob o efeito, né? Sob efeito, sei lá, de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, tudo isto ela é levada em consideração, tá bem? Drogas lícitas ou ilícitas. Quando nós estamos numa determinada situação, nós precisamos, é onde vem a responsabilidade e o respeito. O contrário disto é o desrespeito e a irresponsabilidade, como nós vimos no ponto passado da lição. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado para que nós não nos coloquemos numa situação que venha a agravar também o nosso veredito. Tá bom? Vamos mais adiante. Para este tipo de caso, Deus havia criado um sistema de cidades de refúgio. Tá bom? Desde que? Por que a cidade de refúgio? A cidade de refúgio ela foi criada por Deus, né? Refúgio. Não fala de esconderijo. Tá? Isso aqui não é a pessoa se esconder. Então ele tinha que correr, ele tinha que escapar e se abrigar numa destas cidades. Este abrigo, esta guarida,
ela seria dada até que acontecesse dois motivos. O primeiro, essa guarida era dada enquanto o sacerdote estivesse vivo, ele morrendo a ser sacerdote, ele morrendo, né, muda-se o sacerdote, muda as leis, ou fosse comprovada ou não, comprovada ou não a inocência do indivíduo, tá bem? A inocência do indivíduo, inocência. Se caso, enquanto ele estivesse ali dentro da cidade de refúgio, os anciãos desta cidade, eles veja que também é necessário uma classe de pessoas preparada para isso, que eram os anciãos. Tá bom? Os anciãos. Quer dizer, era uma classe separada, selecionada para julgar, para instruir, para ensinar, para defender ou para acusar. Se fosse comprovada a inocência, este cidadão, se houvesse algum tipo de perda, ele somente pagaria a perda, né? Um animal, ou o que quer que seja, ou se o animal dele tivesse machucado alguém, ou se na ação dele alguém houvesse falecido ou machucado, ele pagaria aí uma taxa, vamos dizer assim. Ele ia pagar o dote, o preço que ele fosse estabelecido pela sua ação. Também, mas, contudo, este indivíduo ele não sofreria dano à sua vida. Se fosse aqui dentro desta guarida, os anciãos chegassem à conclusão de que ele havia realmente cometido o crime, ele seria entregue à família ou a quem de direito fosse requerer a justiça sobre o determinado indivíduo, tá bom? Então, esta cidade de refúgio não era para acobertar culpados, era para que não se cometesse loucura no meio de Israel, fazendo justiça com as próprias mãos, justiças com as próprias mãos. Então, esse cidadão, ele tinha a oportunidade de se defender, ou de achar entre os anciãos alguém que o defendesse, alguém que o justificasse. Então, esta é a sabedoria de Deus, o aspecto intencional do mandamento. Se o assassinato não fosse um acidente, os anciãos da cidade de refúgio deveriam entregá-los ao familiar vingador. Então, entendemos muito bem. Mas tinha cidade de refúgio. Mas veja bem, dentro da cidade de refúgio, nós tínhamos duas condições. A vida do sacerdote, enquanto durasse, esse cidadão não podia sair daqui de dentro, ou a comprovação ou não do crime. Se o crime fosse comprovadamente um crime, os anciãos da cidade pegariam esta pessoa, que não era inocente, e entregaria ao familiar vingador. Porém, era dado a ele uma chance de se defender, era dado à pessoa uma chance de se defender. A justiça que nós temos faz isto também. O ponto de número 2, meus queridos irmãos, ele traz por tema Jesus Cristo e o sexto mandamento. É agora que nós veremos a questão mais aprofundada, onde nós temos um entendimento um pouco melhor daquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Por quê? Porque quando nós interpretamos a palavra, nós somos tendenciosos, né? Tendenciosos, não todos, mas uma boa maioria de nós somos tendenciosos. O que isso quer dizer? Nós temos a tendência de analisarmos segundo a nossa visão, o nosso querer, o nosso desejo, e isso pode ser um tanto quanto, a nossa visão pode estar um tanto quanto embaçada a partir de certos momentos, né? É conhecido, é amigo, é familiar ou amigo de alguém que é nosso amigo. Então, nós temos esta tendência de não praticarmos a justiça propriamente dita. Por isso, nós vamos ver a interpretação do sexto mandamento no prisma, no pensamento de Deus, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o ponto de número 2 eu separei aqui. Como também as palavras, veja, a abrangência é tão grande, vamos ler todo ele. Jesus Cristo apresentou quão amplo é o alcance do sexto mandamento para os cristãos. Ele não somente proíbe o assassinato e a violência, mas veja agora até onde ele vai.
como também palavras provocativas, né? Provocativas, isso já tem a ver com a língua, né? Com a boca, com o que se fala, com o que se pronuncia, com o cuidado que se deve ter. Por isso, lá no objetivo terceiro, nós vamos ver o cuidado com o coração. Porque de onde provém as saídas da vida? É justamente do coração. Então, a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor fala de palavras provocativas e os maus pensamentos contra o próximo, né? Os maus pensamentos. Veja, contra o próximo, contra o meu próximo. Nós já falamos alguma coisa aqui no decorrer da lição, mas vamos nos ater mais a isto. Veja, palavras provocativas e maus pensamentos. Tá bem? Aqui está ali atrelado ao aparelho fonador, ou mais conhecido como a boca, e os maus pensamentos estão ligados ao quê? Ao coração, ao cérebro, ao pensante, aonde nós alimentamos os nossos monstros ou não alimentamos. Né? Há poucos tempos atrás, nós víamos muitas vezes o ensinamento de tal, sei lá, região, fala que o homem tem 2 lobos dentro de si, né? Ele alimenta ou não, tem o lobo bom e o lobo mau, qual você vai alimentar? Veja, é uma ideia que parte, obviamente, de todas as ideias que nós temos quanto à justiça, quanto a pensamentos, como ideais de vida, nós vamos ver que todos eles partem de uma ideia bíblica, de um preceito bíblico, de um mandamento bíblico. Então vejam bem, então nós precisamos tomar cuidado que não é só a violência ou atentar contra a vida da pessoa, de que maneira nós podemos usar também, né, ao uso de armas de fogo, né, ao uso de armas brancas, ao uso de outros métodos, de outros meios. Porém, nós cristãos, aprendemos um pouco mais além. Vejam, palavras provocativas. Palavras matam. Palavras matam. Assim como palavras curam, palavras também ferem. E palavras matam. E os maus pensamentos, né? Faltou um S aqui no plural, os maus pensamentos também matam. Também matam. Se nós não o extrairmos de nós, não colocarmos do modo concreto, vai matar a nós. Vai matar a nós. Aquele que alimenta as raízes de amarguras, a ira, isto, aquilo, outro. Então nós precisamos sempre tomar cuidado. Então vejam bem, uma questão do coração. Matar é tanto uma ação interior quanto exterior. Tá vendo? Exterior é quando nós colocamos para fora as nossas intenções que estão aonde? Que estão nos nossos pensamentos, que fazem parte dos nossos pensamentos. Quando nós permitimos que estes monstros saiam para fora. Ora, pensamentos, obviamente, existem também pensamentos que nós podemos até evitá-los. Nós não podemos evitar que os pensamentos venham à nossa mente, mas nós decidimos se vamos alimentá-los ou não. Tá? Alimentá-los ou não. Aqui está o problema. Tá bem? Veja, enquanto ele está dentro, ele ainda está aqui no pensamento, e nós não o colocamos para fora, eles estão até controlados. Vai fazer mal? Vai, para quem tem esse tipo de sentimento. Porém, o problema é quando nós pensamos, outra coisa também, quando nós pensamos que são só os atos violentos. Quando é só a violência. Quando o Senhor Jesus Cristo nos explica, ele vai dizer que, veja bem, crente, você pode matar também com a boca. Você pode matar. Não são poucos os testemunhos, eu vou contar um aqui. Eu me lembro, contava-se essa história, né? Não sei se verídica ou não. Veja, mas num determinado momento um irmão ia visitar o outro. E ele havia espalhado um boato a respeito daquele irmão,
Também, e aquele irmão ele foi definhando, até que ele já estava nos últimos dias internado em um hospital, e o provocador, ele se achou, talvez para se desfazer de um peso de consciência, de ir lá conversar com o irmão. E num determinado momento ele disse para o irmão perdoá-lo. Ele pediu para o irmão perdoá-lo. Ora, perdoar. E o perdoar, ele é cristão. Ele é cristão. Veja, nós podemos perdoar, porém aquele irmão explicou para ele, pegando um travesseiro, e o travesseiro ele era feito daquelas bolinhas muito minúsculas, muito pequenas de isopor. Ele simplesmente foi até a janela do andar do hospital em que ele estava e ele liberou aquelas esferas de isopor ao vento. O que aconteceu? Aquilo foi, o irmão falou, eu posso até te perdoar, mas agora recolha os pedaços da minha vida. Né? Os pedaços. O problema é que nós temos que entender que determinadas atitudes nossas despedaçarão a vida do nosso semelhante. E nós precisamos tomar cuidado. Porque nós não... mas irmão, eu ouvi e era fake news, era uma mentira. Irmãos, não cabe a nós, o espalhar ou o que quer que seja, cabe a nós reter estes tipos de informação, tá bem? Pensarmos e chegarmos à conclusão que não é próprio do homem julgar. Não, também não estou dizendo não julgueis para não ser julgado, tá bom? Isso é uma falácia, tá bem? Porém, o nosso julgamento ele deve ser interno. E a partir do momento em que eu cheguei a uma determinada conclusão, eu vou esquecer aquilo que eu ouvi e vou deixar de mandá-lo para frente. Tá bem? Por quê? Veja, o irmão, ele até na nossa ilustração, ele até se predispõe a perdoar. Porém, ele pede ao outro que recolha os pedaços da vida dele. E esse interlocutor, ele vem a falecer. Eu vi isto quando era criança, eu vi acontecer isso com uma pessoa, uma acusação que foi levantada contra uma mulher e ela não tinha nada a ver. E eu acabei indo, né, porque ela fazia parte da nossa vida religiosa, vamos dizer assim, lá na cidade onde eu morava, acabei indo ao seu velório. Por quê? Porque a palavra, o que foi liberado pela boca de um determinado homem, foi tão grave que levou aquela pessoa, por sua consciência e sua formação, levou ela ao desespero. E esse desespero ocasionou a sua morte. Então vejam bem, o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que nós não precisamos muitas vezes de uma arma para matarmos. Nós temos uma das piores, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que nós temos um órgão que é o menor de todos, porém ele é inflamado pelo inferno. Ele é inflamado e é chamado de língua. Quando ele não é controlado, ele pode pôr fogo num bosque inteiro. Veja que situação. E este órgão se chama a língua. Veja, com a língua nós abençoamos e com a língua nós matamos. Proferimos palavras, veja, a fonte de água doce, né? Podemos proferir água doce, mas também podemos proferir água saloba, né? Como diz saloba, aquela água salgada, né? As águas maras e aquela coisa toda. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos em nós, e o Senhor Jesus Cristo, ele nos explica isso, para nós tomarmos cuidado nesta questão, porque nós também podemos agir desta maneira com os maus pensamentos contra o próximo. Uma questão do coração, Jesus Cristo leva a ideia de que ele é um pecado, ele é um problema tanto interno como externo, ele leva este ensinamento além, veja, em oposição aos ensinos dos escribas e fariseus, como eu disse lá no início. Vejam, palavras em oposição aos mestres do tempo, que davam pouca importância ao aspecto interno, tá bem? Ao aspecto interno. Qual que é o aspecto interno? Quando ele está dentro do nosso coração.
e que afeta o coração e, portanto, afeta a conduta. Veja o irmão aqui, quando nós alimentamos a violência, a conduta nós a transferimos através da língua. Através da língua. Veja, afeta a conduta, afeta nossos pensamentos, sentimentos, emoções, motivações e que surge toda a classe de mal. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. 2.2, uma ação motivada pela ira, né? Mostra como um coração não regenerado, outra coisa interessante que nós podemos falar aqui também para nos determos um pouco, é quanto à questão de quando nós não somos totalmente regenerados. Ora, e se não somos totalmente regenerados, não podemos falar que somos novamente nascidos, que somos novas criaturas. Por quê? Porque a nova criatura, o novo homem, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu acredito que um dos defeitos da velha natureza é a questão do difamar, do falso testemunho, da falsa conduta, da ira, da raiz de amargura, quer dizer, sentimentos que podem trazer, infelizmente, um final triste, tanto para quem vai receber a atitude deste ser, quanto deste ser que vai realizar realizar esta conduta. Então vejam bem, nossos pensamentos, sentimentos, emoções e motivações que surge toda a classe do mal. Então, motivado pela ira, que um coração não regenerado, né? Espaço, peguei a caneta errada de novo, regenerado. Aqui fala de um coração, ainda um coração de pedra, né? Um coração de pedra, não é um coração de carne, onde vai ser escrito as leis, os preceitos, os mandamentos, os critérios, como nós vimos nesta lição. Pecaminosa, não regenerado, dominado pela ira pecaminosa, é basicamente um coração com motivações homicidas. Veja que as motivações, ou o que vai levar o que vai levar este indivíduo a agir ou reagir serão o quê? Pensamentos, motivações, pensamentos homicidas. E veja que nós dizemos que o homicídio ele não é propriamente dito somente cometido com determinadas armas. Veja que o coração aqui não gerado, né, regenerado, quer dizer que ele já foi gerado uma vez, ele foi perdido para o pecado, tá bem? Ele foi contaminado pelo pecado e Jesus Cristo os regenera através do seu sangue derramado na cruz, da sua morte vicária substitutiva. O sangue de Jesus Cristo é que regenera. O sangue de Jesus Cristo é o que regenera. Quando nós vemos regenerar, nós estamos falando de gerar novamente. É algo que foi gerado puro, perfeito, perdeu estas características e precisou passar por um novo nascimento, uma regeneração. E tudo isto só pode ser feito através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E as motivações serão homicidas, né? Todos os pensamentos. Veja que quando nós olhamos para Caim, nós vamos ver em Caim um coração que não havia sido regenerado, mesmo sendo avisado, mesmo sendo alertado. Caim ele leva a termo o seu pensamento contra o seu irmão, contra o seu próprio irmão, tá bem? E ele depois ainda tenta se justificar diante de Deus, dizendo que ele não era cuidador de seu irmão. Nós vemos aqui um coração que não era regenerado, que não foi transformado, que não foi, ele foi gerado, foi corrompido e não houve a regeneração por parte de Deus. Não por falta da vontade de Deus, mas por falta também da vontade do homem de se deixar ser regenerado sem querer entrar em conflito ou discussão com outros pensamentos também da ala protestante. Veja bem, um coração com motivações homicidas. Depois ele vai mais adiante e diz, não apenas um ato em si, mas também a atitude por trás dele. Então, o que nós vemos por trás das ações estão o quê? As motivações.
tá bem? Estão as motivações. Porque toda causa, né? Toda causa e efeito, o que nós vemos? Que ela tem um princípio. Veja, uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa toma aí um antitérmico e acha que tem resolvido. Mas qual é a causa da dor de cabeça que causa esse efeito? Qual é o problema que causa este efeito? Pode ser aí uma pressão alta, pode ser até uma coisa um pouco mais grave, ou também pode não ser nada. Por isso é necessário que a constatação do que está acontecendo. Então veja que as motivações elas estão por trás dos feitos e não dos efeitos, dos feitos. Então ele diz aqui, ó, não apenas ao ato em si, mas também a atitude por trás dele. Veja que a motivação da ira. A ira, ela tem motivações. Tem um princípio. Por que surgiu aquilo? É a mesma coisa que alguém cair. Ela não cai em cima da sombra. Ela vai tropeçar, ela vai tentar se segurar e depois ela vai se deixar cair, porque vai ver que não tem outro jeito mesmo. Mas qual foi a causa do tombo? Foi um tropeço aqui atrás. Na vida espiritual é desse jeito. Nós precisamos tomar cuidado não apenas ao ato em si, mas também às atitudes. E as atitudes, elas vêm de onde, novamente? De um coração não regenerado. As atitudes vêm de um coração não regenerado. Porque o coração é a saída, procedem as saídas da vida. Procedem as saídas da vida e nós precisamos tomar cuidado com ele. Veja, o criminoso, aos olhos de Deus, não era somente aquele que praticava o assassinato, mas principalmente aquele que abriga em seu interior a ira contra o seu irmão. Então, veja, outra vez nós vamos ver a interpretação de Deus, né, que nos é dada através do Senhor Jesus Cristo. Não é somente o criminoso, como diz aqui, mas também o quê? Veja, mas principalmente aquilo que abrigava em seu interior a ira contra o seu irmão. Então veja, então nós temos aqui o lado de fora, vamos dizer, a pessoa propriamente dita, o sujeito propriamente dito, e nós temos aqui onde está guardado. Onde está guardado? Quando nós olhamos no livro do Apocalipse, ele diz não somente quem mente, mas também quem ama a mentira. Quer dizer, não somente aquele que leva a mentira a cabo, quer dizer, que espalha, mas o que ama, o que acha graça, o que se alegra, o que permite com que aquilo tome vulto, não é contra. Então nós olhamos sempre, veja, para não ficarmos presos à frieza da letra, nós temos que seguir a interpretação de Cristo, a explanação que Deus nos dá. E muitas vezes nós não estamos aqui, mas estamos aqui. Nós não temos a coragem de praticar o ato, nem que seja, logicamente no nosso caso, a questão, nem em todos os casos também, a questão de você simplesmente agir como Caim. Veja, talvez nós não chegamos a isso. Porém, neste ato aqui, inúmeros cristãos estão envolvidos com a ira interior contra o seu próximo. A ira, ele não sabe mais o que fazer para prejudicar o seu próximo. Tá bem? Então, veja, a questão, nós vemos aqui as motivações, aquele que pratica, o que abriga. A questão não está limitada ao comportamento, à ação externa, mas também ao que deseja o coração. Veja, quais são os nossos desejos? O que é que nos motiva? O que é que nos leva a agir? Quais são? A Bíblia diz que se meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz, mas se os meus olhos forem maus, quão grandes trevas serão? Então nós precisamos, lá no princípio nós vemos o cuidado com o coração. Por quê? Para não abrigarmos estes desejos, tá? Para não termos estes desejos ilícitos, prejudiciais, guardados dentro de nós. Tá? Assim como a raiz de amargura. Precisamos sempre tomar cuidado. 2, 3, tratando o coração. Para estarmos a salvo dos impulsos assassinos, devemos andar em espírito,
buscar crescermos em Cristo em constante vigilância e oração. Então nós vemos aqui a fórmula para o tratamento do nosso coração. Para o tratamento do nosso coração. Qual é ele? Primeiro, nós estamos a salvo de impulsos. Impulsos, ele vai falar do quê? Os homens, eles pensam. Os impulsos são as nossas reações. E as reações, elas vêm, muitas vezes, de um coração não dominado, de um espírito não dominado. Então, ao invés de nós agirmos, nós reagimos. Nós reagimos a determinadas situações. Então, nós precisamos estar a salvo de impulsos assassinos, de reações que possam ocasionar este tipo de coisa. Vamos mais adiante. Devemos andar em espírito, né? Constante oração, andarmos em espírito, é a melhor maneira de nós estarmos tratando do nosso coração, é termos uma vida imbuídas do Espírito Santo, uma vida centralizada no Espírito Santo, os desejos, as orações, as nossas buscas, as nossas ações e não reações. Quem anda em espírito, ele pratica ações, ele age, ele não reage, tá bem? E nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes a nossa reação ela pode ser prejudicial, tanto a nós quanto a outros. E buscar crescer em Cristo e constante vigilância e oração, tá bem? Aqui nós já temos aqui, vigiar e orar. É a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que ora por dias, né? Que vigiar, né? Vigiar e orar. Muitas vezes nós somos exímios oradores, né? Orar. Porém, nós não vigiamos. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos pôs essa lição nesta ordem. Vigiar e orar. Porque muitas vezes, veja, descemos do monte depois de inúmeras horas de oração. Mas quando descemos, nós não vigiamos. Veja que quando Josué e Caleb, quando Moisés e Josué, quando Josué desce do monte com as tábuas, nós vemos que há uma festa. Josué se confunde com o barulho. Mas Moisés, por experiência, não. Ele diz o que? Não é o som nem de vencido e nem de vencedores. E quando ele chega, o povo simplesmente está pecando e adorando ao bezerro de ouro. Então veja, orou, mas não vigiou. E muitas vezes nós perdemos horas de oração, dias de oração, de consagração, porque simplesmente ao sairmos para fora, nós reagimos a determinadas atitudes, nós não vigiamos, porque quem vigia, ele age, ele não reage. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos mais adiante. Aqui também, ainda tratando do coração, ele não tem segurança contra ser surpreendido com violência contra eles, o que pode resultar em morte. O que é isto? O amor é o comportamento da lei, e a menos que um homem realmente ame os seus irmãos, ele não tem segurança contra ser surpreendido. Olha aqui, as reações, ser surpreendido com violência contra eles, o que pode resultar em morte. Então, veja, o que é que vai fazer com que nós trabalhemos desta maneira? O amor. Tá bem? Mas Paulo nos diz que o amor não pode ser fingido, né? Tem que ser um amor genuíno. E o amor é quem vai nortear e basear todas as minhas ações. Porque a partir do momento em que eu não tenho amor, eu vou reagir. E às vezes a reação do ser humano é violenta. Ela é violenta. Por quê? Porque ela excede a capacidade do quê? De raciocinar. O raciocínio. Tá bem? Nós fomos dotados dessa forma de pensar, deste privilégio do pensar. Nós, criaturas de Deus, das criações de Deus, nós somos os únicos que nascemos com este privilégio de pensar.
Porém, este raciocínio ele deve estar imbuído de amor, mergulhado no amor. Porque a partir do momento em que nós chegamos a uma conclusão, nós vamos agir e não reagir. Porque as reações podem ser violentas. Para estarmos a salvo dos impulsos, nós precisamos ter estas qualidades, né? Sermos dominados pelo Espírito Santo. A partir deste momento nós vamos agir de maneira que o nosso agir vai estar baseado no amor, e assim as consequências não serão funestas, pelo contrário, serão situações agradáveis. O respeito, terceiro e último, o respeito ao dom da vida. O sexto mandamento tem implicação importante para a sociedade contemporânea. Por que nós podemos pensar assim? Lembra da aula passada? Tudo o que nós praticamos dentro de casa, nós falamos sobre honrar os pais, ou honrar pai e mãe, para que estas nossas ações não só elas tenham consequências não somente internas, quer dizer, somente no âmbito familiar, mas as reações, ou como que eu posso dizer, deixa eu lembrar a palavra, os efeitos desta vida baseada profundamente neste preceito de Deus, ele vai nos abrir muitas portas, né? Nos dará em outras áreas da nossa vida situações abençoadoras que culminarão também com o nosso matrimônio. Ora, o respeito ao dom da vida também ele traz esta consequência de que importantes implicações para a sociedade contemporânea, quer dizer, a sociedade dos nossos dias. Quando nós olhamos, quando nós observamos a situação em que se encontra a sociedade, nós vamos ver uma sociedade que cada dia mais descamba para a extrema violência, isto em todos os sentidos. Como eu disse, a violência, ou a lição nos ensina, a violência ela não está estrita somente a ações violentas, a situações, mas a palavras, a condutas, a pensamentos. E isto vai contaminando não somente o ser humano. Por quê? Quando nós olhamos na carta escrita aos Hebreus sobre a raiz de amargura, ele diz que outros se contaminarão por causa da raiz de amargura em um, outros vão ser contaminados pela mesma. A ira também não é diferente. Estes sentimentos nocivos, eles têm a tendência de criar outros, né? Isso vai passando de um para outro. Geralmente o iracundo, ele tem a tendência, assim como o covarde, assim como aquela pessoa mole de coração, ele vai, não no sentido bom, né, do mole de coração, uma pessoa que ela é mais tímida, como a Bíblia diz, timidez, não a timidez também numa visão boa. Nós vemos que sentimentos eles são passados. Nós podemos passar para um amigo, para um irmão, para um familiar, para um filho. Nós podemos passar sentimentos facciosos para outros, e este está o problema. Veja, no ponto de número 3, ele diz que o sexto mandamento tem implicações importantes para a sociedade contemporânea. 3.1, cuidado em preservar a vida. Nós separamos aqui, devemos ter este cuidado, tem que ser tanto com a nossa vida, como nós vamos ver, como a vida também de outrem, tá? De outras pessoas. Por quê? Onde está o problema aqui? A vida é sagrada, não no sentido panteísta, mas no sentido que ela surgiu da vontade de Deus. Nós já falamos que Deus é o doador da vida, considerada sagrada por se tratar de uma dádiva, quer dizer, é um presente. A vida, ela é uma dádiva, é uma graça, é um presente de Deus para nós. Então nós precisamos tomar cuidado. Neste caso aqui vai pesar muito mais a nossa vida, tá bem? Eu quero trazer agora a visão um pouco mais para a nossa vida. Por que nós precisamos tomar cuidado com isto? Deste modo, não matará se torna um poderoso e radical convite para vivermos em paz. A primeira coisa que nós temos é paz. É a paz. Quando nós olhamos para o ponto 3.2, um código a ser respeitado, este código moral já fazia parte, né,
a questão da preservação da vida, do cuidado com a vida, da proteção da vida, ela não vem com a lei de Moisés, mas nós vamos vê-la desde o princípio em outras também, em outras regiões, em outros povos, tá? É citado aqui. Nós temos o Código de Hammurabi, 1750 a.C., rei da Babilônia, que também traz a preservação da vida. Também é um exemplo clássico que o bispo nos ensina. Contudo, não se revestia de autoridade divina, mas o homem, por que o homem ele já tem esta visão, vamos dizer assim, não vou chamar mas de consciência? Por que o homem tem esta consciência? Né? E agora, CS, consciência. Por que o homem tem esta consciência? Porque esta consciência, nós vamos ver mais adiante, que ela é posta no coração do homem por Deus. Romanos, capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver esta situação. Agora, o Código de Hammurabi, ele não tem. Se estiver errado, você me ajuda, tá? Você me ajuda dizendo, meu irmão, não tem esse S, eu tenho esse S, faltou um S, faltou um C, não tem cobrinha, quer dizer, não é C cedilha, é outra. Me ajuda. Nós estamos aqui para trabalhar junto. Então, vejam, o Código de Hammurabi não é revestido do quê? Do padrão de Deus, da deidade. Porém, já tem uma ideia, já se fazia uma ideia. Aí você pode dizer, mas antes de Hammurabi, Deus é eterno. Quando nós olhamos no ensino do Novo Testamento, ele vai dizer que esta consciência de adoração e de respeito, Deus fez-lo nascer no coração junto com o homem quando ele o criou, quando foi criado Adão e Eva. Deus colocou no coração do homem também estes preceitos, estes conceitos e o desejo de adorar. Também agora é introduzido uma nova forma. A outra é que Deus pôs a sua lei no coração, é o que nós estamos falando aqui, no coração dos demais povos. Obviamente que Deus é antes de Hammurabi e é antes de... Então isto já vem no primeiro homem. Paulo, ele vai nos ensinar na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, o versículo de número 19. E também no capítulo 2, nos versículos de 14 a 15. Tá bom? Isso vai estar gravado na consciência do ser humano. Na consciência. O homem já nasce com esta consciência. Obviamente que ele vai atingir a idade da consciência. Ele sairá da idade da inocência para atingir a idade da consciência. E dentro desta idade, dentro deste período da vida, ele vai aprender. Veja, por que o homem, mesmo não conhecendo Deus, quando ele conhece algo estrondoso, maravilhoso demais para ele, ele já trata de dar um nome e chamá-lo de deidade, porque ele tem esta ideia já no seu coração. Como ele não conhece o Deus verdadeiro, ele vai adorar a madeira, a pedra, trovão, chuva, vento, ele vai chamar de Deus tudo aquilo que o impressiona, as forças da natureza. Tá bem? Porém, cabe a nós evangelizarmos pregando o evangelho. Tá? Isso é uma outra situação. Ponto 3.3, o último, a violação do mandamento, quer dizer, a quebra deste mandamento, a não observância deste mandamento, seja ela intencionalmente ou não, é uma quebra, é uma violação. Vivemos em tempos de desumanização, mas sobretudo em um tempo em que não há temor de Deus. Por que a desumanização? Porque falta no coração do homem temor. Só que este temor não tem nada a ver com medo, mas respeito. Esse temor fala de respeitar. E quando eu respeito a Deus, eu respeito também os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas diretrizes, as suas ordens. Veja que toda esta desumanização, esta perda de característica de ser humano para termos atitudes até bestiais, atitudes animalescas, vem deste princípio. A perda do temor a Deus, o respeito, como se zomba de Deus,
como se brinca. E veja que há uma a desumanização cria imbecis, né? Perdão da palavra, né? Grosseira. Mas eles acham que eles estão provocando e não acontece nada porque Deus não existe. Veja bem, meu querido, Deus só não faz nada porque Ele nos ama e Ele nos dá um tempo para cairmos em si e vermos que a nossa imbecilidade ela protesta contra as nossas vidas, tanto terrena quanto futura, quanto a vida espiritual no porvir. Mas Deus é paciente, então por isso Ele ouve as zombarias, as brincadeiras, as chacotas, as piadas, lembra? Não tomarás o nome do teu Deus em vão, e assim sucessivamente. Então nós precisamos tomar cuidado em que não há temor de Deus. Tendemos a pensar na violação do sexto mandamento em termos da ilegalidade de que eles representam do ponto de vista de leis humanas. Quer dizer, nós queremos compará-los com o que nós conhecemos, tá bem? Do ponto de vista de leis humanas. A partir do momento que, onde está essa falta de respeito? Veja, nós temos aí hoje o quê? O aborto, né? É uma forma de você... veja, no entanto, os seres humanos inventaram maneiras legais de violar. Lembra lá no início que nós falamos que o homem ele deu um jeito de criar aqui está a lei, né, estrita, a lei grossa. Mas o que ele faz? Ele vai criar aqui um atalho para sair do outro lado da lei. Ora, existem juristas especialistas nesta área, eles conseguem livrar qualquer um, e nós ficamos estarrecidos quando assistimos televisionado ou lemos em jornais, na mídia escrita, na mídia televisionada, radiofonizada, na mídia eletrônica, como nós temos hoje numa grande maioria, nós ficamos impressionados como é que a pessoa consegue, ela mesma cria a lei e ela mesma subverte a lei. Ela mesma subverte a lei. Ela consegue criar meandros, tá? Como o escritor nos diz aqui, eles conseguem fazer... inventar maneiras para burlar a lei que eles criaram. Obviamente, se for eles que criaram, eles sabem como sair por ali ou por aqui. Criaram uma tangente, né, como dizia o Leão da Montanha, saída estratégica pela esquerda. E ele ia embora e não tinha problema. Veja, em uma delas aqui, né, essas maneiras inventadas, essas invencionices, de maneiras legais, entre aspas, está o aborto e a eutanásia. A eutanásia. Eutanásia. Tá bom? Então, nós vemos aqui duas palavras, né? O aborto nós já sabemos, está uma vasta discussão e não se chega, infelizmente, algumas denominações evangélicas já estão aderindo a esta ideia, e a eutanásia ainda é uma coisa entre né? Eu vi uma certa vez esta questão, Thanatos, não sei se está escrito, o eu tem a ver com boa e Thanatos tem a ver com morte. Né? Thanatos ele é filho da noite, isto na mitologia grega, e também de Hipnos. Tá? Esses são os pais de Thanatos, que é o deus da morte. Então, quando fala de Thanatos, eutanásia, se você for ver, eu não sei se está certo, tá bom? Eu vi isso há muito tempo. Hoje eu procurei bastante, li, reli, ouvi do grego, né? Ouvi a pronúncia desta palavra, a sua etimologia, porém é uma forma de dar fim à vida de uma maneira tranquila. É uma autorização que alguém recebe, isto não é lei ainda, mas alguns, até por causa do seu grande sofrimento, eles pedem para que eles vejam, seria chamado, vamos dizer a grosso modo, tiro de misericórdia, tá bom? Então aqui, Thanatos, tá bom? Você tem aqui a ideia do deus da morte, ele é filho da noite e filho de Hipnos. Tá bom? Então, aqui a ideia do deus da morte. E
Thanasia, quer dizer, uma boa morte, é uma boa passagem, é aliviar o sofrimento do luto, é o direito que alguém te dá de aliviar o seu sofrimento. Quer dizer, é uma forma de você sair da vida sem, contudo, aparentemente não sujar sua mão, como é o caso de outra forma que nós vemos de auto-infligir-se a morte, né? Infelizmente, temos visto isto muito nos dias de hoje. Porém, nós precisamos tomar cuidado porque, veja, nós falamos sobre não matarás. E nós procuramos falar de todas as formas, de tudo aquilo, uma abrangência bem grande dentro da lição. Precisaríamos de muito mais tempo para expor esta aula de uma maneira muito mais satisfatória. Mas eu espero ter atingido áreas específicas da lição e trazido ao querido professor, superintendente, aluno, pastor da igreja, uma ideia geral e concisa daquilo que a lição que o bispo ele nos deu, desta lição que ele deixou para nós, nos escreveu nesta lição Betel Dominical. Tá bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o bispo Samuel Ferreira, toda a nação madureira, todos os beremitas, todos os irmãos em Cristo Jesus, independente das suas denominações, tá bom? Que Deus abençoe e que nós possamos valorizar cada vez mais a vida, tanto nossa quanto a vida de outros, tá bem? Nos conscientizando, nos responsabilizando e nos dedicando em fazermos o melhor, tanto para Deus quanto para o nosso próximo. Amém? Que Deus nos abençoe, a paz do Senhor e até a próxima aula de número 8, se o Senhor Deus assim nos permitir. Amém?